poder marcar onde você vai furar. O fio dental e a tesoura para cortar, fazer a amarria. Sugador, para quando lavar, poder secar, ficar bonitinho. Algodão de rolete, porque uma coisa que é legal de falar, quando a gente não faz isolamento absoluto e faz isolamento relativo, isso acontece mais em UBS. O ácido dele tem um sabor péssimo, fica um gosto ruim na boca da bexiga. Aí é bom a gente pegar um pouquinho de algodão, passar o rolete ali por cima, depois que já completou o tempo que ele deve agir. Passa em cima, só na parte onde tem o material, para o paciente não ficar com gosto ruim na boca, com incômodo. E depois lava e seca normalmente, como... Eu tô falando muito alto, né? Meu ouvido tá doendo. E depois lava e seca normalmente, como a gente já sabe. Aí vai precisar do grampo, da pinça porta-grampo, para poder colocar o grampo, né? Que não tem como colocar sozinho. O perfurador, para furar o lençol. Vaselina, para dar uma escorridinha fácil. A caneta de alta e de baixa, o ácido de 37%, microbrush para poder aplicar o adesivo e profilaxia com pedra pomes, que todo mundo colocou na prova, todo mundo sabe. E com escova de Robson é bem melhor, porque você já faz todo o dente e todas as áreas. Ixi, como tá demorando a passar? Passou. Os materiais de acabamento e polimento, que são aí os discos abrasivos flexíveis. Aí tem o de feltro, borracha siliconada, ponta diamantada para acabamento, que FF é super fina, né, professora? Isso. E quando tem só F, é só não tão fina quanto o FF. Isso. E pasta FF é bem fininha. É assim que eu consigo diferenciar as brocas depois que a gente tira e coloca no broqueiro. No início é bem difícil da pessoa perceber, mas se você for por essa de a mais fina, FFF, eu consigo diferenciar melhor assim na hora de escolher. Como lá não tem como eu saber o número, né? Aí eu vou mais pelo tamanho ou pelo formato, que aí me diz normalmente o que é que realmente eu estou procurando. Quando é para fazer assim, eu gosto de usar a 1014, porque a 1014 é tudo para mim. Nem vai muito, nem vai pouco. Pontinha diamantada é um glow. Aí tem a pasta de polimento para resina. Então, tipo, quando é uma... A gente vai desgastar pouco, eu gosto de usar a 1012. A pasta de polimento para resina. Aí o exame clínico, né, que sempre tem que ter, bandeja, sonda exploradora, odontoscópio, pinça, cureta de dentina, porque o máximo que a gente puder preservar de dente, né, se a gente não entrar com tudo com a broca e poder dar uma curetadazinha, e até depois de passar a broca também, até melhor. Aí o material de proteção, sistema adesivo, que ele pode ser autocondicionante ou não, dependendo de quão rico você for, que você tiver mais acesso a comprar. Broca de preparo cavitário, que eu já falei, papel carbono para checar no final, fita de matriz ou poliéster, dependendo do dente que você vai utilizar. Aí o porta-matriz Toffler-Mayer ou matriz selecionadas, né, desse cara aí, Swilney. Cunhas, que auxiliam aí, né, no espaço interproximal, espátula de resina, ponto Dappen e estetoscópio que para tirar a pressão, gaze e mandril. Então, a gente começa com anestesia, porque enquanto a anestesia faz ali o seu... Porque não é de uma hora para outra, né? Faz o seu processo, tem gente que faz, né? Tipo, aplicou, já começa a dar-lhe, mas machuca. Aí já vai fazendo a profilaxia, aí que dá esse tempo, mais ou menos. Seleciona a cor com o dente já limpo, para ficar com a cor mais próxima do que o dente já tem. Faz a demarcação dos contatos interoclusais, porque aí vai ficar mais fácil na hora da gente começar a fazer esse preparo cavitário. A gente já tem mais noção de onde começar e o que fazer. Aí a gente começa realmente o preparo cavitário, depois que já fez essa demarcação. E o preparo cavitário sempre tem que ser antes do isolamento, porque ali vai fazer sujeira, não vai ser legal manter aquilo ali na boca, se a gente tem que ter um campo bem isolado, um campo bem limpo, um campo sem saliva, sem nada. Aí isola, que já pegou a anestesia, já tá tudo bem. E faz a proteção do complexo dentina pulpar, né? Com o sistema adesivo, que todo mundo já conhece.
Aí, o condicionamento ácido, aí seletiva do esmalte, 30 segundos, lava seca, aí aplica a primeira camada de adesivo com o microbrush, aí o autocondicionante sobre fricção. Se não for autocondicionante, coloca o fóton. Se for, não precisa. Aí, um jatinho de ar, segunda camada, remoção de excessos, e realmente fica muito excesso. Da primeira vez que eu coloquei um bolo de adesivo, que só Deus sabe o tanto que eu demorei para secar. Aí, fotopolimeriza. Quanto a essa questão do adesivo, a questão da quantidade não pode ser muito, porque senão vai formar uma camada abaixo da resina, e isso daí vai, ao invés de ajudar, vai prejudicar na adaptação da resina, e aí pode formar bolhas de ar entre o dente e a resina, isso daí pode causar sensibilidade pós-operatória. E também não colocar muito e também secar muito, porque tem alguns adesivos que eles têm na sua composição, eles são adesivos cetônicos, e aí quando a gente coloca muito jato, então evapora muito rápido e também não faz o mesmo efeito e pode ficar também bolhas de ar entre a camada de resina e o dente. Pode falar, Diego. Professor, no meu estágio que eu estou fazendo aqui no PSF, o dentista que estava fazendo o procedimento, ele colocou a resina e pegou o adesivo com microbush e estava meio que posicionando a resina. Pode fazer isso ou não? Que eu não tinha visto nas aulas que eu tinha feito. Na verdade, não entendi o que ele fez. Tinha passado o adesivo e pegou o microbrush passando o adesivo para posicionar a resina. Não entendi. Não, veja só, foi o seguinte. Ele já tinha feito esse procedimento todinho. O ácido, o adesivo fotopolimerizado. Ele inseriu a resina, aí estava meio que posicionando com adesivo, entendeu? Ele molhou o microbush e estava... Sim, o microbrush ficou colocando o adesivo em cima da resina. Isso. Não, na verdade, não teria essa necessidade, porque o adesivo é para ele penetrar nos túbulos que o ácido forma, né? Porque o ácido, na verdade, ele tem a capacidade de desmineralizar aquela região e criar como se fossem uns canalículos para que, juntamente com o adesivo, crie um imbricamento. Que o imbricamento é o encaixe da resina com a resina com o dente. Isso, ele pode ter usado o adesivo para meio que umedecer e modelar a resina, mas que não tem necessidade, até porque tem umas resinas que já são bem mole, né? É até difícil de trabalhar, que elas são até um pouco pegajosas, principalmente em PSF, que é uma resina um pouco mais barata, digamos assim. Mas eu acredito que ele utilizou mais para fazer anatomia do que realmente para colocar adesivo por cima da resina, porque aí não teria nenhum sentido. Pode continuar, Nayara. Aí coloca a matriz e a cunha, aplica a resina pela técnica incremental. Se a cavidade for muito profunda, a gente pode colocar ali o flow e foto, e por cima a gente começa essa técnica incremental, tudo depende da profundidade da cavidade, e fotopolimeriza a cada incremento, por causa também do fator C, para não ficar lá, ter risco de infiltração, enfim. Aí remove o isolamento absoluto, pergunta ao paciente como é que ele está mordendo, se está ok, se não está, faz o ajuste oclusal, como deve ser feito, coloca lá o carbono, vê o que está em excesso e tal, e faz um acabamento e um polimento inicial. Basicamente, de forma assim, bem rápida e direta, é isso que deve ser feito. Estou esquecendo de alguma coisa, professora? Não, tá ótimo, é isso mesmo. Amálgama. Sinceramente, acho desnecessário, porque ninguém mais usa. Mas já que a gente tem que aprender, né? Mais ou menos. No PSF ainda é o que é mais utilizado para dentes posteriores e cavidades profundas. Pelo menos aqui no PSF é bem rico, porque lá a gente usa resina.
Mas é porque, por exemplo, aqui, as resinas, como eu falei, tem umas que são de baixa qualidade, e aí vocês devem ter visto, quando vocês viram materiais dentários, que, principalmente para dente posterior, a resina ela tem que ser diferenciada, que tem aqueles tipos de acordo com as partículas da resina, que ela tem microparticulada, nanoparticulada, só que no PSF é uma resina única, pelo menos A3. aqui no meu interior. Uma resina única para dente anterior, para tudo que há. E, às vezes, também o adesivo não é tão legal. Então, algumas situações é preferível uma restauração em amálgama. Outras situações também, que às vezes a condição, a saúde bucal do paciente é super precária. E eu acredito que vocês chegaram a ver isso também. E a resina, se não for tão bem feita, ela tem capacidade de infiltração maior. Então, o amálgama, embora ele seja antiestético, ele tem efeito extremamente maior do que a resina. A durabilidade de uma restauração de resina é, em média, 5 anos. Isso porque depois ela passa por diversos fatores, a própria mastigação causa um desgaste natural, os alimentos pigmentados causam mudança de cor. Então, assim, seria um tempo médio, em torno de 5 anos. Tem pacientes que têm restaurações de amálgama de 20 anos ou mais. Então, por aí, você já começa a perceber a durabilidade do material. Mas tem a questão estética, né? Então, às vezes... E o mercúrio. Só que hoje as cápsulas já prontas, a quantidade de mercúrio é bem diferente de quando tinha que se manipular o amálgama com o mercúrio por fora, né? Porque o mercúrio hoje, ele vem nessa cápsulazinha, só nessa imagem que tem aí, só nessa bolsinha redonda. E aí, quando você aperta a cápsula que vai colocar no amalgamador, ele é misturado automaticamente. Então, hoje em dia, com essas cápsulas prontas, é uma quantidade mínima de mercúrio. Mas aí, em alguns postos de saúde, ainda é bem utilizado. Só que eu soube que na faculdade parece que não tem amalgamador. Então, se não tiver, provavelmente a gente não vai fazer. Mas aí você fala o passo a passo, que é bem parecido, só a parte de preparo, né? Só muda a parte de colocar o material restaurador. Lá tem amalgamador, a menos que esteja quebrado, mas que tem. E tem dois. Tem dois. Ótimo. Que eu usei já. Daniel está dizendo que o prazo da resina é bom, que faz o comércio rodar. Olha o amálgama dura muito, né, Daniel? Mas, sério, meu PSF é muito rico. A gente tem de tudo lá. Continuando. Anestesia, profilaxia e demarcação dos contatos interoclusais. Isso também é muito bom, porque a gente vai ter que fazer uma cavidade totalmente diferente do que a gente faria para a resina. Eu tô falando muito alto. Do que a gente faria para a resina, porque aí tem o processo que eu vou dizer agora. Com a broca 245 ou a 556, elas, pelo formato, elas já preparam uma cavidade que elas têm mais retentividade. Então, elas já auxiliam muito nesse processo do preparo cavitário. Aí, na fossa central, a gente sempre deixa a broca paralela ao eixo longitudinal do dente. Retinho, tipo, reto, sabe? Com o dente. É isso aí. Aí, a gente faz movimentos com a broca reta, a gente faz movimentos para distal e para mesial, como se estivesse formando uma canaleta, entendeu? Assim? Para fazer uma profundidade que corresponda mais ou menos à metade da pontativa da broca, que é aquela parte que corta, ou aquela partinha que realmente é a pontativa, que é o que faz acontecer. Lembrando que as paredes vestibulares e linguais, elas têm que ficar também paralelas ao longo eixo do dente, deixando as facetas aí, mesial e distal, com a inclinação, mais ou menos, que determine uma borda da cavidade, com os 70 graus, com a broca movimentada ligeiramente para os lados. Nos sulcos secundários, vestibular e lingual. A parede pulpar, ela tem que ser lisa e reta.
Os ângulos diédricos do segundo grupo têm que ser ligeiramente arredondados. Eu já disse aí, né? A cavidade da broca 245 já apresenta uma característica de retentividade. Ajuda muito, economiza tempo e dinheiro. E assim, não faz bisel quando é amálgama, né? Deixa o ângulo cavo superficial aí bem nítido, para a gente poder ter esse controle da cavidade. Aí aplicou a amálgama com condensador. E após a conferência da condensação, a gente sempre tem que lembrar de deixar um pouquinho de excesso, para poder dar uma anatomia melhor e passar o brunidor, e a gente vai removendo essa partezinha que ficou em excesso, de acordo com a anatomia do dente em que ele está sendo aplicado. Aí, depois que a gente tira esses excessos e faz a brunidura, remove o isolamento absoluto, pergunta ao paciente mais uma vez, pede para ele fechar a boca, morder, ver se está tudo direitinho, se está liso, como é que ele está se sentindo. Se tiver tudo ok, massa, se não tiver, dá uma ajustada. E o ideal para fazer o acabamento e o polimento são 48 horas depois. Uma coisa que eu estava vendo, inclusive, voltando só um pouquinho em resina composta, que eu estava vendo no curso. Eu não sei nem se foi no curso, eu sou uma pessoa, não sei, foi alguém que estava falando, alguém que entende, um professor, que o acabamento e o polimento da resina também, o mais ideal é que seja 24 horas depois de você ter terminado o preparo, né? Aí, para amálgama, o ideal, o que está na literatura, é 48 horas depois. Vamos para o provisório. Só um detalhe, esse passo a passo que você falou do preparo da cavidade, isso daí foi no início, né, quando surgiu as restaurações em amálgama, que ainda era o amálgama retentivo. Hoje em dia, a gente trabalha com amálgama adesivo. Então, assim, não tem mais a necessidade de se fazer essas cavidades extensas, porque antes se fazia tudo isso que você falou, de paralelismo das paredes, cavidade menos expulsiva, todos esses ângulos. Por quê? Porque o amálgama ele tinha que ficar numa cavidade que ela tivesse retenção. Hoje em dia, desde que apareceu as resinas, e aí começou a se estudar a questão dos materiais adesivos, tem-se um composto que é colocado no fundo da cavidade quando você vai fazer uma restauração em amálgama, que é um tipo de verniz, ou até ionômero de vidro, bota bem pouquinho, uma camada de ionômero de vidro, e isso daí vai servir para fazer essa união do amálgama com a cavidade. E quando você faz isso, você não precisa fazer essas cavidades muito extensas, porque se vocês repararem em dentes de pacientes mais velhos que têm restauração em amálgama, você vai ver uma restauração com uma forma bem parecida em todas as bocas, porque às vezes a cárie era bem pequena, mas tinha que se fazer uma cavidade mais ampla, mais expulsiva, mais retentiva, que era para conseguir reter aquele material naquela cavidade. Hoje em dia, cavidades muito pequenas podem ser feitas em amálgama, contanto que seja realizada com essa camada adesiva, que aí transforma o amálgama convencional em amálgama adesivo. Então, assim, toda essa cavidade que a gente aprende na dentística antiga de Black, ela foi sendo modificada com o aparecimento dos materiais adesivos. Então, hoje a gente não precisa fazer cavidades enormes e extensas para que elas sejam retentivas. A única questão é que a gente não pode fazer cavidades muito expulsivas. Expulsivas seria muito abertas na parte oclusal, porque aí ela tem... Isso, e ela tem uma pouca retentividade, mas se não for isso, todo esse bisé, que até fazia com inchada, tem uns tipos de material que a gente utilizava, os materiais, mas isso daí era mais voltado para as cavidades, como o Black preconizava. Hoje em dia, isso foi facilitado pelo surgimento dos materiais adesivos. Eu tô passada. Eu não sabia. Olha, cavidades, a gente pode fazer cavidades menores, contanto que use ou verniz para restauração de amálgama, ou ionômero de vidro no fundo da cavidade para tornar o amálgama adesivo.
Minha professora de materiais, ela era apaixonada por amálgama, ela só falava em amálgama. Deus no céu, amálgama na terra. Ela não ensinou isso não, viu? Eu nem sabia. Enfim, depois a senhora ensina a gente. Provisório. Exame clínico, bandeja, sonda, odontoscópio, pinça, cureta de dentina. Aí anestesia, isolamento absoluto com arco Yang, lençol de borracha, caneta para marcação, fio dental, tesoura íris, sugador, rolete, grampo, pinça porta-grampo, perfurador, caneta de alta, ácido, profilaxia, tira de poliéster, placa de vidro, Zoe. Eu adoro falar assim com esse sotaque, Zoe. Espátula para resina e hidróxido de cálcio. Aí a gente vai fazer o que aí? A anestesia, profilaxia, preparo cavitário, isolamento absoluto, proteção do complexo dentino pulpar, aplica, aí dá o acabamentozinho, remove o isolamento. Esse é tão fácil, o isolamento absoluto e faz o ajuste oclusal. Isso é bem ligeiro. Isso, tem esses prontos, né, que a gente já compra pronto, e tem também o que é manipulado, que é com o óxido de zinco e eugenol, que, na verdade, o óxido de zinco e eugenol, embora você tenha que manipular na hora, mas ele é um pouco mais eficaz por conta das substâncias ativas. Mas hoje em dia tem até provisório que tem flu, que aí é excelente também. Então, eu, particularmente, no consultório, eu uso desse pronto, porque facilita a minha vida, mas já no PSF a gente usa o óxido de zinco e eugenol. Pode continuar. Lá no meu PSF, que é rico, a gente usa desse. Aí, inclusive, ele é bem durinho. Aí a gente dá uma amaciadazinha com os dedos. Às vezes, quando a misericórdia, a gente mete lá a cureta e misericórdia, quase não sai. É bem durinho mesmo. Tua cidade é onde, Nayara, teu PSF? Eu não faço estágio na mesma cidade que fico, mas eu faço estágio lá em Toritama. Vou mudar para Toritama. Menina, tem até ultrassom lá e a cadeira é cavo. Chora. Pode continuar. Tem de tudo. E aí a gente fica pedindo a secretária da educação veio, a secretária da saúde, porque ela também é dentista, então ela tem que mandar tudo certinho. Até resina 3M a gente já recebeu. Tá aí competindo com o presídio. Chique. Só não tem almoço, porque o almoço do presídio é uma delícia. Enfim, próximo. Profilaxia, isolamento relativo. Aí a gente remove aí parcialmente o tecido cariado, de acordo com que tem a cavidade do dente, às vezes eu não aguento mais repetir. Aí faz o condicionamento aí do cimento de... ionômero de vidro. 10 segundos, em seguida faz a lavagem e a secagem do líquido. É bom a gente também fazer um fiozinho que ele não quebra, né? A gente faz essa testagem com o que a gente estiver utilizando, que aí a gente sabe qual é o ponto desta forma. E não é recomendado para a região anterior, a gente já sabe. E a gente faz uma pressão com o dedo vaselinado. Passa aí uma vaselinazinha e pressiona. Remove os excessos, como sempre. Perguntar ao paciente se tá tudo bem, se não tá. Se tiver algum excesso, a gente vai lá e dá um acabamentozinho. É isso. Isso, só lembrando que o ionômero tem que ser o restaurador, né? Ter cuidado na hora de comprar, porque tem o ionômero também forrador. Aí tem que ser o restaurador. O ionômero tem o quimicamente ativado e o fotoativado, que o fotoativado é maravilhoso, né? Porque o quimicamente ativado, ele demora um pouco para tomar presa, mas o fotoativado tem um custo bem mais elevado. Mesmo assim, é bom saber que tem, porque às vezes é muito recomendado o fotoativado para criança, que a gente precisa endurecer logo o material, porque é mais difícil de lidar. E só um detalhe também, na falta de vaselina, pode-se utilizar o flu, porque, na verdade, só é mesmo para umidificar um pouco o dedo e a gente conseguir fazer a pressão digital. Tem que ser com algum material que seja lipossolúvel, não é verdade? Isso. KY.
Pode ser também. KY, ele também é utilizado como bloqueador de oxigênio nas restaurações de resina composta. Isso. Terminamos. Muito bem. Então, agora, o pessoal de periodontia. Aí, só um detalhe também, quando Nayara falou em broca de acabamento e falou 10, 12, 10, 14, só lembrando que a 10, 12, 10, 14 são brocas esféricas e geralmente elas são utilizadas para o preparo cavitário. Broca de acabamento a gente até faz na parte oclusal com esféricas, né? Esféricas maiores, mas geralmente a gente utiliza ou troncocônica ou cilíndrica, dependendo da face onde a gente quer fazer o acabamento. Cilíndrica, eu gosto da cilíndrica, ela dá um apoio super legal. Isso. E aí ela é mais utilizada também nas faces vestibular, palatina, né? Tem as em forma de chama, quando é para a palatina dos dentes anteriores. Então, tudo isso, a gente vai muito pela localização da restauração, né? Mas ficou ótimo e esse passo a passo ficou bem legal. Sim que é repetitivo, porque, na verdade, quando a gente faz o preparo, o que vai mudar é só o material com que a gente vai fazer a restauração, seja ela RT provisório ou resina ou amálgama, mas o preparo é bem parecido em todos. E como a Nayara falou no início, eu, particularmente, gosto de trabalhar dessa forma. Eu só removo esmalte com caneta de alta rotação. Toda a cárie eu removo com a cureta de dentina. Isso daí é mais confortável para o paciente e, inclusive, é menos agressivo para o dente, porque vocês sabem que a caneta de alta rotação aquece, tem a questão da pressão da broca, então a cureta, se você fizer uma curetagem legal, ela vai ser menos agressiva e aí vai ficar menos sensível à cavidade e também menos dolorosa. Prontinho, pode começar, João. Professora, a senhora tá vendo o slide? Estamos sim. Tá assim, né? Tá bom, então, eu vou começar aqui. Boa noite. Professora, eu vou começar falando sobre primeiro, no primeiro momento, quando a gente está com o paciente, sobre evidenciador de placa. O evidenciador de placa contém eritrocinas e também contém na fórmula de pastas, umas pastazinhas que você dá ao paciente, ele mastiga, que com pouco tempo depois, isso serve de um parâmetro para a gente mostrar como está a higienização do paciente em si. Que isso é muito bom. Também tem um espelho no paciente para mostrar, aqui você está com mais índice de placa. E também os do cremes, que a gente pode espalhar sobre áreas específicas, como um cotonete. Pois também a gente pode dividir por quadrantes do paciente. Mas assim, esse quadrante aqui precisa ser mais higienizado. Quando a gente faz a sondagem, também a gente vê esse evidenciador de placas, para dar uma afirmação ao paciente em si, que ele está precisando melhorar a sua higiene oral. E o que eu acho mais interessante, professor, é a gente mostrar ao paciente na forma de líquido e pasta. Ele boceja e logo após já está ali. Ele já consegue ver, que é uma coisa mais rápida para ele. A profilaxia em si, tem a profilaxia com pedra pomes e a com pasta profilática. A com pedra pomes, ela deixa o dente muito oleoso, contém muitos óleos. E a com pasta profilática é mais rápido, porque geralmente a gente não vai precisar manipular a pedra pomes, manipular com o contrário, viu, João? Oi? O contrário. A pasta profilática é que fica oleoso, porque ela tem óleos na composição. É só o contrário, só isso. Então desculpa. Sim. E a pedra pomes, a gente não precisa fazer o uso de... Não, com a pedra pomes a gente faz o uso do flúor e da pedra. Que isso demora um pouquinho para a gente manipular, para fazer a aplicação. Já a pasta profilática não, é imediato. A gente já faz essa aplicação sem demora no tempo clínico. Aqui são os diversos tipos de escovas de Robson. Escovas de Robson, também que vão servir também para a gente fazer um polimento na restauração, que também serve, que a gente pode passar a pasta de polimento também. Deixa eu ver aqui. As curetas, professor, eu vou falar agora basicamente das curetas Gray.
Pois as curetas João, Grace... só um momentinho, só complementando o que você falou. Só lembrando que, inclusive, muitos colocaram na prova, que a diferença da pedra pomes para pasta profilática é justamente essa questão de conter óleos. Embora a pasta profilática ela seja melhor nesse sentido de mais prática, né, e por ela também já conter flúor, mas quando a gente vai fazer uma profilaxia antes de um procedimento restaurador, tem que ser com pedra pomes, porque senão vai ter alteração na adesividade, principalmente quando é restauração em resina composta, tá certo? Aí, por mais que seja prática, mas a gente tem que ver essa situação. Quando antes de fazer um procedimento restaurador, a gente faz com a pedra pomes. Sim, tem diferença de abrasão também. A pedra pomes ela é mais abrasiva. Tanto que ela, misturada com o ácido fosfórico, é utilizada para fazer microabrasão quando tem aquelas manchas de fluorose. Pode continuar agora, João, em tartarectomia. Professora, em tartarectomia, as curetas mais utilizadas que a gente utiliza, pois elas têm diversos tipos de curetas e que vão se adequar basicamente às diversas áreas do dente. São as curetas Gray. A cureta Gray, ela vai fazer o alisamento radicular e a raspagem dos cálculos supra e subgengival dos dentes. A cureta 13 e 14, 1 e 2 para dentes anteriores. 3 e 4, dentes anteriores também. Só vai diferenciar a angulação dela, que é mais para mesial ou distal. E a de 5 e 6, dentes premolares. 7 e 8, face vestibular. João, posso falar um pouco? Pode. Bem, como a gente tinha combinado, eu vou ficar com essa parte de dentes posteriores. A tartarectomia é um procedimento que ele se trata de você retirar o tártaro de forma integral e total do dente, tanto da parte subgengival como supragengival. A gente preferiu dar uma ênfase às curetas de Gracie, porque elas podem ser usadas nos dois casos, tanto sub quanto supra, devido ao seu ângulo de corte não ter o corte duplo como as universais têm. A cureta 7 e 8, ela serve para a face vestibular e lingual dos dentes posteriores, como podemos ver ilustrado nessa imagem. A 11 e 12 serve para mesial de dentes posteriores, aí no caso tem a esquerda e direita, e a 13 e 14 igualmente para distal de posteriores. Todas essas curetas a gente vai usar com uma certa angulação para ter um bom uso do ângulo de corte e não precisar fazer forças excessivas. É bom também destacar uma cureta em específico, que é a Mini 5. É uma cureta que usamos para locais de difícil acesso, pequeno, em caso de paciente infantil também. Obrigado. Aí aqui, professora, tem a mesa clínica, como a gente monta. Como vai deixar montar? Que a gente primeiro vai ter que dividir por quadrantes, né? Ver qual o quadrante que a gente vai fazer naquele respectivo paciente para os demais quadrantes. Como os dentes anteriores tem grande incidência de placa, então a gente vai começar nesse quadrante, os dentes anteriores, para depois ir para os posteriores. Aqui a mesa clínica, se precisar anestesiar o paciente em si, quando vai ser uma subgengival ou supragengival, se precisar, a gente faz a anestesia. E também aqui só está faltando também uma sonda periodontal, que é muito importante a gente ter também, né? Para fazer a medição de bolsas, de cortar aquela bolsa em si. E as curetas universais. As curetas universais, a 13 e a 14, são para dentes anteriores de todas as faces. E a 17 e 18, dentes posteriores, de todas as faces dos dentes posteriores. São universais. Porém, não tem uma grande eficácia como tem a Gray, pois ela é só subgengival. Só um detalhezinho. Na verdade, as curetas universais, ela tem um poder de corte maior do que as Gracies. Elas são mais potentes, digamos assim, porque elas cortam dos dois lados.
Então, elas são assim, além de ser mais prática, elas também são um pouco mais efetivas na remoção do tártaro. O que acontece é que você tem que ter uma segurança maior para utilizar ela, porque se você for remover tártaro subgengival com uma cureta universal e você não tiver um domínio, uma destreza na mão, você pode acabar dilacerando a gengiva do paciente. E isso daí não é legal. Então, por que a gente utilizaria as curetas de Gracie? Porque, como elas têm um lado delas é inativo, não tem poder de corte, então, à medida que a gente colocasse na região subgengival, aquela parte que fica voltada para a gengiva fica a parte sem o poder de corte e a parte com o poder de corte fica voltada para o dente. Então, por isso que seria melhor, na questão do tártaro subgengival, as curetas de Gracie. Mas em poder de corte, principalmente para tártaro supragengival, que são aqueles tártaros mais duros, mais secos, seria melhor a universal. Agora, contanto que se tenha o cuidado, porque a universal, quando pega na gengiva, dilacera a gengiva do paciente. Aí vocês sabem também que tem os aparelhos de ultrassom, né? Que aí é a revolução da periodontia, né? Porque curetar com cureta manual é demorado. E com as pontas de ultrassom é sensacional. O aparelho vibra, isso mesmo, Nayara. Já na ultrassom, o aparelho vibra, você não precisa fazer esforço, não faz força, o aparelho vibra e destrói os cálculos, né, os tártaros, e aí eles vão sendo removidos à medida que vai passando o instrumento. Tem alguns que ainda têm uma dificuldade maior pela questão da dureza, mas nem se compara com o uso das curetas. Mas como nem todo mundo tem, então a gente tem que aprender a fazer a raspagem do modo tradicional. Assim como também nem todo PSF vai ter um aparelho de ultrassom, né? Nem todo consultório, quanto mais no serviço público. Então, são raros os que têm, então a gente tem que aprender da forma convencional, tá certo? E aí a diferença é justamente essa. No meu também tinha, Daniel, mas deu uma queda de energia e aí queimou e já faz mais ou menos um ano que a gente voltou para as curetas. O problema é que são poucas que tem e já foram tão afiadas, já foi passado tanto pedra nelas que o poder de corte não é mais o mesmo, mas não se compara mesmo. Minha cidade toda, Nayara. E a gente ainda tem raio-x, essas coisas que alguns nem têm, infelizmente. A gente tem que se virar com o que tem. A parte boa é só que não falta material. Nunca faltou material para nada, mas que em alguns cantos, em algumas cidades, Barra de Guabiraba, próximo de Bonito. Então, em algumas cidades, a gente tem que saber lidar com o que a gente vai ter, né? Porque nem toda vai ter um aparelho de ultrassom, tá certo? Então, pronto. Então, a gente vai pegar, vocês vão enviar os roteiros do Word, vocês vão... Exatamente. Vocês vão enviar esses arquivos em Word para que todo mundo possa ter esse roteiro clínico, porque a gente vai utilizar ele na clínica, tá certo? Então, nos dias de clínica, a gente vai ter que estar com esses roteiros impressos, porque aí, através deles, é que a gente vai se guiar para fazer a nossa atividade clínica. Que no dia da clínica ninguém esteja, e agora? Faz o quê? Tá certo? Que a gente já possa, porque realmente ficou o passo a passo, bem direitinho, então a gente tem capacidade de iniciar os procedimentos. Pronto, a Ariane já enviou aqui o do grupo 1 de periodontia, e aí depois também o grupo 2 envie, vocês estejam baixando e passando também para o restante da turma. Mas como a aula fica gravada, eles... Pronto, Nayara já enviou. Então, gente, era isso.
eu vou entrar em contato. Eu, inclusive, já mandei o e-mail, tudo, pedindo a reserva a Ricardo, mas aí a gente tem que ver questão de disponibilidade da clínica, mas aí eu vou estar entrando em contato com vocês para a gente estar agendando nossas clínicas, que aí eu acredito que a partir de agora a gente vai se ver de forma presencial, tá certo? E aí eu vou entrando em contato e vou me comunicando com vocês à medida que eu for tendo um posicionamento do pessoal da coordenação e de Ricardo, que é com ele que a gente faz reserva de clínica. Ok? E quanto à questão, vamos fazer o seguinte, essa primeira clínica, a gente faz daquele jeito que eu falei para vocês. Vocês têm disponibilidade na sexta pela manhã? Porque eu estava vendo com o Ricardo para no dia 13 e 14, que seria na sexta de manhã e no sábado de manhã, a gente iniciar a nossa clínica. Aí vai depender se tiver disponibilidade. Pronto, mas aí como a gente vai ter 2 subturmas, então quem tem disponibilidade na sexta de manhã fica na subturma A e quem tem disponibilidade no sábado pela manhã fica na subturma B. Aí a gente faz essa divisão para a gente ver se inicia nossas clínicas no dia 13 e 14. Mas isso vai depender da disponibilidade da clínica também. Como eles falaram que pode ser que daqui para lá já esteja com a nova clínica, então, quem sabe a gente já tem na nova clínica, tá certo? Então, a gente vai ver primeiro essas datas, 13 e 14, e aí, assim que Ricardo me responder, eu entro em contato com a líder da turma para repassar para vocês, e a gente faz essa divisão de subturmas e começa a nossa clínica. Ok? Professora, Oi. A gente vai ter quantas clínicas? Veja, a carga horária são 40 horas. O que eu estava falando justamente de ser fora do horário somente de clínica da gente, seria da gente ter condições de repor mais horas naquele momento. Então, assim, quanto mais horas a gente conseguir repor, vai ser melhor para vocês, entendeu? Porque a gente já vai ter essa divisão de turma. Se caso a gente completar a carga horária, às 40 horas, mas a gente vê que ainda tem a necessidade de se ter mais hora prática, então a gente entra em contato com a coordenação para eles disponibilizarem mais horas práticas para a gente, mas não se preocupem que vocês não vão ser prejudicados quanto a isso. O pessoal da clínica passada mesmo, a gente vai conseguir dar toda a reposição de carga horária. A gente chegou a ter, eu acho que 3 clínicas, aí deu 12 horas, 12 aulas. Então, eles ainda precisam repor 28, e vai ser reposta às 28. Então, não se preocupe que a coordenação, ela está bem ciente disso, e eles estão querendo realmente ajudar vocês nessa reposição, tá certo? Então, não se preocupe. De clínica, a gente, inclusive, vai ter clínica até em janeiro. Se for isso, pode ser também. Pronto. O que precisa é que vocês tenham a carga horária completa, tá certo? E aí, como teve essa questão de diminuição de pessoas na clínica, de redução de equipos, como vai ter isso, aí provavelmente vai ter que prolongar um pouco mais. Por isso que também eu estava falando a questão da gente ver o quanto der para a gente repor no sábado seria melhor, porque a gente consegue repor para cada subturma como se fosse 2 sextas em uma manhã só, mais ou menos isso, porque a gente pode prolongar o horário. E vocês vão ver que não fica cansativo, porque, na verdade, o tempo de clínica passa muito rápido. Quando vocês estão na metade do procedimento, já está quase na hora de finalizar a clínica. E aí, quando a gente chega, gente, vamos finalizando, que daqui a pouco termina o horário de clínica, vocês vão ver que o tempo passa muito rápido. Então, de 8 a 1 hora passa que você nem vê. E aí, a gente conseguiria fazer muita coisa e repor aí como se fosse o equivalente a 2 sextas numa manhã de sábado. Mas a gente vai conversando quanto a isso e nessa primeira a gente está na espera de Ricardo, tá certo? Mas eu comunico. O bom é que a gente vai começar, que é o que estamos precisando. Ok?
Então, tudo certinho e eu vou comunicando a você